Olá, o presidente Joe Biden está sob pressão para atacar os cartéis do tráfico de drogas do México depois que 4 norte-americanos foram sequestrados e mortos. Os 4 amigos cruzaram a fronteira na sexta-feira, horas depois de passarem de Brownsville, no Texas, para a cidade de Matamoros, no estado de Tamaulipas. Foram sequestrados. 2 foram assassinados e outros 2 resgatados nesta terça-feira. Um estava ferido, baleado na perna. Medicamentos encontrados no carro indicam que um deles faria uma cirurgia plástica no México. Os norte-americanos fazem turismo médico para pagar menos, porque a medicina nos Estados Unidos é caríssima. Um parto, por exemplo, custa de 10 a 50 mil dólares, algo como 52 mil a 260 mil reais. A Procuradoria Estadual de Tamaulipas acredita que eles foram confundidos com inimigos dos traficantes, já que não houve um pedido de resgate. O senador Lindsey Graham, o carro foi baleado, foi fuzilado pouco depois de cruzar a fronteira, o que fortalece essa possibilidade de que tenham feito uma confusão da identidade dos americanos. O senador Lindsey Graham revelou que está fazendo um projeto de lei para enquadrar as máfias do tráfico mexicanas como organizações terroristas. Isto autorizaria o governo dos Estados Unidos a usar as forças armadas na luta contra os cartéis. Os cartéis também são responsáveis pelo contrabando de fentanil, um opioide muito mais perigoso e mortal do que a heroína. Mais de 70 mil norte-americanos morreram por dose excessiva ou envenenamento por fentanil em 2021. A Polícia de Fronteiras dos Estados Unidos apreendeu no ano passado uma quantidade de drogas 2 vezes maior do que em 2020. A ideia de que o México é uma terra sem lei é antiga no imaginário norte-americano. Está nos filmes de faroeste, nos bang-bangs e também no México. Há um livro chamado Gringo Viejo, do escritor mexicano Carlos Fuentes. Conta a história de um norte-americano, um escritor já velho e deprimido, que resolve se suicidar. E como ele resolve se matar? Indo para o México durante a Revolução Mexicana de 1910, atrás do exército rebelde de Pancho Villa, em 1913. Naturalmente, qualquer ação policial militar dos Estados Unidos no México vai exigir o consentimento do governo mexicano, que pode se beneficiar com isso. O presidente Andrés Manuel López Obrador já reclamou que quando um mexicano morre nos Estados Unidos, quando mexicanos morrem nos Estados Unidos, a notícia não tem a mesma dimensão. Mas cerca de 200 mil pessoas foram mortas no México desde que o presidente Felipe Calderón declarou guerra às drogas em 2006. Ao tomar posse em 2018, o atual presidente López Obrador proclamou o fim da guerra, mas a atividade criminosa dos cartéis continua impune. Eles matam prefeitos e vereadores, intimidam e matam jornalistas e funcionários públicos, e advogados e juristas, juízes, procuradores, todo mundo que se atravesse no caminho do negócio deles. Impõem uma lei de silêncio sobre as suas ações, cortam as cabeças das vítimas e as expõem publicamente. É um verdadeiro reino do terror. A Ucrânia prepara uma nova ofensiva na primavera com as armas que está recebendo do Ocidente, novas armas, inclusive tanques da Alemanha e dos Estados Unidos. A guerra contra a invasão russa se concentra no momento na Batalha de Bakhmut, uma pequena cidade da província de Donetsk, na região de Donbass, no leste da Ucrânia, aparentemente sem grande importância militar. A Batalha de Bakhmut dura meses. Os ucranianos estavam cercados por 3 lados, tinha uma única linha de suprimento, uma saída pelo oeste, e reagiram no fim de semana. Analistas militares supõem que a Ucrânia esteja resistindo para exaurir as forças dos mercenários da empresa de segurança russa Wagner, do senhor da guerra Yevgeny Prigozhin, também conhecido como chefe de Putin, que atua em vários países da África.
A Rússia intervém na África, ajudando ditaduras militares em troca de contratos de mineração. Na Ucrânia, o grupo Wagner usa inclusive condenados que saíram das prisões russas para lutar na guerra em troca de liberdade. Se os mercenários de Prigozhin se desgastarem e muitos morrerem em Bakhmut, não estarão na linha de frente das tropas russas para deter a ofensiva de primavera da Ucrânia. O conceito de defesa total, adotado pela Suécia e pela Finlândia durante a Guerra Fria, a mobilização de toda a sociedade, está sendo seguido na Ucrânia e também na Estônia. Outra república soviética, esta da região do Mar Báltico, conta Elizabeth Brock, da revista Foreign Policy. A ideia é preparar os reservistas em potencial para assumir funções militares necessárias numa possível invasão e também treinar os civis para exercerem outras atividades essenciais à defesa nacional. A guerra do ditador Vladimir Putin realmente mudou o mundo, que não será mais o mesmo. A Alemanha e o Japão dobraram seus orçamentos militares, a Coreia do Sul também aumentou os gastos com defesa, o apoio político, diplomático e econômico da China a Putin acendeu um alerta vermelho no leste da Ásia. Em discurso no Congresso Nacional do Povo da China, na segunda-feira, o ditador Xi Jinping usou uma linguagem e um tom especialmente duros para criticar os Estados Unidos e aliados, acusando-os de querer sufocar o desenvolvimento chinês. O ataque verbal mostra a disposição de Xi, prestes a conquistar um terceiro inédito mandato presidencial a caminho de se tornar ditador perpétuo. Xi está pronto, ou parece pronto, para uma competição e uma confrontação cada vez maiores com os Estados Unidos. Ouçam o que o ditador chinês falou. Os países ocidentais, liderados pelos Estados Unidos, estão implementando uma ampla contenção, um cerco e uma supressão da China, o que traz desafios graves e sem precedentes a nosso desenvolvimento. O novo ministro do exterior da China, Qin Gang, reforçou a alinhadura do chefe. Ele disse que os Estados Unidos querem que a China não reaja quando é atingida ou acusada, mas isso é impossível. Se os Estados Unidos não pisarem no freio e começarem a acelerar, nada vai parar o descarrilhamento. A guerra comercial iniciada pelo presidente Donald Trump, com um tarifaço mantido por Biden, pode ter sido o começo de uma nova Guerra Fria. Se a China começar a fornecer armas para a Rússia, enquanto os Estados Unidos fornecem para a Ucrânia, será a primeira guerra por procuração, a primeira proxy war, como se diz em inglês, a primeira guerra indireta da nova Guerra Fria. Nos Estados Unidos, o processo movido pela empresa Dominion Voting Systems contra a televisão Fox News por ter sido acusada de fraudar a eleição presidencial de 2020 revela um pouco mais sobre as entranhas da Fox, as mentiras do canal de notícias que tem a maior audiência nos Estados Unidos, as mentiras pregadas para manter o eleitorado trumpista, a fidelidade do eleitorado trumpista entre seus telespectadores. Os documentos apresentados à justiça pela Dominion e o depoimento do magnata da mídia Rupert Murdoch, o dono bilionário da Fox News, mostram o desprezo pelo presidente Donald Trump e a intenção clara de mentir para dizer o que o público gostaria de ouvir, as teorias conspiratórias do então presidente de que fora vítima de fraude eleitoral. A Dominion pede 1 bilhão e 600 milhões de dólares de indenização por difamação. São 8 bilhões e 300 milhões de reais. Em seu depoimento, Murdoch disse 4 vezes não diante de perguntas sobre a possibilidade da Dominion ter fraudado a eleição e admitiu que alguns apresentadores foram longe demais. Em e-mail de 19 de novembro de 2020, Murdoch escreve que Trump e seu advogado e ex-prefeito de Nova York, Rudy Giuliani, estavam cada vez mais loucos. O slogan da Fox News apresenta a TV como
um canal de notícias imparcial e equilibrado, de opinião conservadora, mas na noite da eleição, apresentadores e executivos da Fox torceram pela vitória de Donald Trump. O apresentador Tucker Carlson, que agora tenta reescrever a história do assalto ao Congresso em 6 de janeiro como um caos predominantemente pacífico, o que provocou críticas até dentro do Partido Republicano. Carlson disse em e-mail que observou num e-mail que todos os negócios de Donald Trump faliram. Ele é bom em destruir, é o campeão mundial disso. Pode facilmente nos destruir se jogarmos errado. É tão óbvio. Então, a jogada era agradar a Trump e seu eleitorado para não perder audiência para novos canais de extrema-direita como o Newsmax. Mas tanto Carlson quanto Murdoch manifestam o desejo de que Trump suma da cena política. 2 dias antes do assalto ao Capitólio, Carlson escreveu: "Estamos muito, muito perto de ignorar Trump todas as noites." Depois da invasão ao Congresso, Trump perguntou ao presidente da Câmara, Paul Ryan, que faz parte da direção da Fox Corporation, ele ainda pode renunciar, pedir perdão a Pence e desaparecer? Pence era o vice-presidente de Trump. A Fox News continua sendo porta-voz da ala mais extremista do Partido Republicano, como se vê pela série de Carlson sobre 6 de janeiro. Ao dar eco a mentiras, a Fox alimenta o trumpismo e mantém viva a ameaça sem precedentes que aquela tentativa de golpe representou à democracia nos Estados Unidos. A ameaça à democracia nos Estados Unidos, algo inimaginável alguns anos atrás, está viva. Depois de ser criticado por não assinar um documento de 55 países contra as violações de direitos humanos na Nicarágua e de não oferecer asilo aos refugiados deportados pela ditadura de Daniel Ortega, o governo Luiz Inácio Lula da Silva divulgou uma nota no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. O governo brasileiro declarou que acompanha com a maior atenção os acontecimentos na Nicarágua e que está preocupado com as graves violações dos direitos humanos e as restrições à democracia naquele país, em particular as execuções sumárias, as detenções arbitrárias, a tortura de dissidentes políticos, diz a nota. O Brasil também deplora a cassação da cidadania e a perda de nacionalidade de mais de 300 nicaragüenses. O governo Lula defende o que chama de uma solução construtiva por meio do diálogo com o governo da Nicarágua e todos os atores relevantes e oferece asilo aos dissidentes nicaragüenses. Mas é difícil imaginar um diálogo com Ortega e a mulher e vice-presidente Rosário Murillo. Se houver uma negociação para realizar eleições livres e democráticas, dificilmente o casal deixará de pagar pelos crimes cometidos. É muito improvável que receba uma anistia, tendo em vista a quantidade dos abusos e crimes cometidos. Depoimento no Congresso dos Estados Unidos, o presidente do Banco Central norte-americano, Jerome Powell, avisou que a taxa básica de juros, hoje numa faixa de 4,5% a 4,75% ao ano, vai continuar subindo para conter a inflação, que está hoje em 6,41% ao ano. O aumento da taxa de juros nos Estados Unidos pressiona os juros e as moedas de todo o resto do mundo. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Instagram, no Twitter e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.